A paz de Deus a todos, irmãos. Então, continuando o estudo que nós estamos fazendo a respeito da instituição da primeira Páscoa, escrita ali em Êxodo 12, com a crucificação do Senhor Jesus. Continuando, esse é o quarto vídeo. Irmãos, nós já falamos, né, dos eventos diários, da quinta-feira, como está escrito aqui na lousa, que o Senhor Jesus ele viajou até Betânia, na casa de Lázaro. Na sexta-feira eles fizeram uma ceia lá, na casa de Lázaro. E aí então nesta ceia, o Senhor Jesus foi jogado um unguento nele, simbolizando, marcando ele como Cordeiro da Páscoa. No sábado, né, a ceia foi do dia 9 para o dia 10. O dia 10 eles descansaram, era sábado. Domingo, nós já vimos no vídeo anterior, foi a entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo. Quando o Senhor Jesus entrou ali triunfalmente, ele já fez a purificação do templo. Agora então, irmãos, nós vamos falar do dia 12, da segunda-feira, o que aconteceu na segunda-feira. Então, como está ali escrito na lousa, a referência, nós vamos começar então essa parte em Marcos 11, e começando do verso 11, ali vamos ler, na verdade, capítulo 11, verso 12 a 14. E depois nós pulamos esse meio aqui, né, irmãos, que fala da entrada triunfal, que já é evento passado. E depois nós complementamos no capítulo 11 de Marcos, do verso 19 a 26. Aqui, irmãos, o título está A Figueira Seca, a Purificação do Templo. Na verdade, é a purificação do templo primeiro e depois a figueira seca. Evento depois, né? A figueira seca depois. Então, nós vamos ler aqui esse evento que aconteceu na segunda-feira. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. O Senhor Jesus, então, ele amaldiçoou a figueira. Irmãos, aqui está escrito que não era tempo de figo. Nós sabemos que a figueira tem uma relação direta, figurativa com Israel. Irmãos, e como nós já falamos do capítulo 9 do profeta Daniel, as 70 semanas, né, a revelação das 70 semanas, o anjo tinha dito que eles não receberiam o Messias, que o Messias seria tirado. Então, não era tempo do povo receber. O Senhor já sabia que eles não iam receber. O Senhor deu o livre-arbítrio, eles não aceitaram o Messias. E aí então, irmãos, agora nós vamos continuar a partir do versículo 19, na sequência. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Aí, irmãos, o que acontece? Quando eles saem da cidade, já está escrito aqui: e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então, né, o que acontece? O Senhor Jesus, ele estava vindo de Betânia para Jerusalém, né, de Betânia para Jerusalém, e ali ele encontrou a figueira, e ele amaldiçoou a figueira. E nós vimos aqui que já tem indicação que no outro dia somente, isso é na terça-feira, que a figueira se secou. Então, como nós estamos no evento da segunda-feira, né? A figueira seca, falando disso aí.
E aí, então, irmãos, nós vamos já fazer o comentário aqui, né, do que acontece na terça-feira, então. E vamos repetir aqui o verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, né? Porque eles saíram fora da cidade à tarde e tal, e no voltar no outro dia, eles viram que a figueira tinha se secado. E Pedro, lembrando isso, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: Tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes, o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Na verdade, acabei fazendo a leitura aqui, irmãos, mas o nosso foco aqui é mais a parte cronológica, né? E então é essa parte que está escrito em Marcos. Agora nós vamos ler, irmãos, em Mateus 21, né? Que vai falar, na verdade, ali na lousa, irmãos, ficou anotado errado. É do versículo 18 ao 22. Versículo 18 ao 22. Mateus 21, versículo 18 ao 22. A figueira seca. Então, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Que cidade? Voltando para Jerusalém, de Betânia para Jerusalém. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como se secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, irmãos, nós vimos então esse evento, né, da segunda-feira, do Senhor Jesus ali amaldiçoando a figueira. Agora, irmãos, um outro evento importante que acontece na segunda-feira é o recado de Herodes. Lucas 13, no finalzinho do capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Né? Essa parte aqui é super importante também, o que vai estar escrito aqui, complementando o que foi dito a respeito da figueira ali, que não era tempo, né? Então está escrito aqui em Lucas 13, começando pelo verso 31, o título: Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso o demônio e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então, o Senhor Jesus falou que efetuava a cura hoje, na segunda-feira e amanhã, e no terceiro dia ele ia ser consumado, que ele ia ser crucificado, né? Como está escrito aqui. E aí, a partir do verso 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Aqui, irmãos, quando ele repete isso, né, esse último verso, né, o que ele está dizendo? Olha, eu entrei, né, aqui triunfalmente. Alguns disseram essas palavras, bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas foram poucos. Na verdade, os judeus, os religiosos, fariseus, escribas, saduceus, entre outros, não aceitaram. Então, o que acontece? O que o Senhor Jesus falou? Olha, a casa de vocês vai ficar deserta até o dia em que vocês realmente disserem essas palavras aqui, novamente, ou de coração, ou a maioria, ou todos. Por quê? Irmãos, nós sabemos, através do profeta Zacarias, capítulo 12, que o Senhor Jesus vai voltar. E ele vai voltar em cima do Monte das Oliveiras e ele vai descer ali. E os judeus vão ter a oportunidade de vê-lo, com a mão, né, furada pelos cravos ali, o retorno dele. E eles vão chorar, né, como quando alguém perde um filho, primogênito, unigênito, como está escrito. E eles vão chorar igual eles choraram quando eles perderam o rei Josias, né? Então, o que estava escrito aqui? O anjo já tinha avisado, nós falamos de Zacarias, falamos de Daniel, já preparando, né, na oração ali das 70 semanas, que quando o Senhor viesse ali na semana 69, ali eles não receberiam o Messias. E aí então, passado a última semana, né, aí o Messias vem. E essa última semana nós sabemos, irmãos, que está vinculado com o período da grande tribulação. E o que acontece? Quando os judeus e aqueles que estiverem aqui na terra estiverem sobre uma grande tribulação, quando o Messias vem, eles vão aceitar o Messias, porque o Senhor Jesus já falou, né, que será uma tribulação tal que não houve ainda igual. Então, pode ver que o Senhor Jesus falou, olha, eu sei que vocês não me aceitaram, mas quando eu voltar, aí vocês vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, essa parte aqui de Jesus é avisada do ódio de Herodes, também aconteceu ali na segunda-feira, irmãos. E aí, então, irmãos, a parte do Mateus 26, irmãos, nós já lemos, né, quando nós explicamos o jantar em Betânia, né? Por isso que ele está dividido ali, ó, Mateus 26 de 1 a 5 e depois Mateus 26 de 14 a 16. Porque neste meio aí do versículo 6 até o 13, ele vai falar do jantar em Betânia que ficou para trás. Irmãos, o jantar lá em Betânia ele aconteceu da sexta para o sábado. Então, por isso que está descontinuado ali. Então, vamos ler só mais essa parte para terminar o vídeo. Irmãos, está escrito aqui a consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, daqui a 2 dias, eles estavam na segunda-feira, né, irmãos, daqui a 2 dias, terça-feira, quarta-feira, a Páscoa daqui a 2 dias. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E depois, a partir do verso 14, o preço da traição, já relatando o fato aqui de Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Né? Então essa parte aqui complementa os eventos que aconteceram na segunda-feira. Nós também, irmãos, acabamos já falando, né, como é uma sequência da figueira seca da terça-feira.
Provavelmente vou fazer um comentário, mas aí a gente já segue para a Santa Ceia, para a ceia que acontece na terça-feira, né? Foi um jantar que ele fez com os seus discípulos, antecipando a sua morte, que seria no outro dia ali na Páscoa, no dia da morte do Cordeiro da Páscoa. Tá bom, queridos? Paramos por aqui, então. Deus abençoe a todos.